Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da série FCI, Educação Continuada, Lifelong Learning. Eu sou o professor Dirceu Mateus Júnior, sou coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática aqui do Mackenzie. Mais uma vez, trouxe aqui para falar com a gente o professor doutor Vivaldo José Breternitz. O tema deste webinar é muito importante, muito importante. Perfil do atual gestor de TI. Com a experiência do professor Vivaldo, nós vamos bater um papo aqui. Qual seria a melhor postura hoje? Qual seria o melhor perfil hoje do gestor de TI? Nós estamos falando um pouquinho, algumas pílulas de conhecimento, que é o nosso objetivo aqui desse webinar. Professor Vivaldo, mais uma vez, prazer enorme em tê-lo aqui em nosso webinar. Olá, professor Dirceu, agradeço o convite. Como eu sempre digo, é um grande prazer estar com você, com nossos alunos, futuros alunos e nossos amigos, né? Tratando desse tema que é tão atual como a formação, a experiência, a vivência necessária a um bom gestor da área de TI. Muito bem, no passado, as empresas normalmente procuravam os seus gestores entre os seus melhores técnicos. Então, uma pessoa, por exemplo, conhecia profundamente programação, ou conhecia profundamente administração de banco de dados, e essa pessoa costumava assumir coordenações, assumir até gerências, né? Enfim, assumir funções de gestão nas áreas de TI. Isso às vezes funcionava bem, às vezes estava certo. Mas o que acontecia com muita frequência é que a empresa perdia um bom técnico e acabava ganhando um mau gestor. Isso porque as competências necessárias a um gestor de TI não são as mesmas que são necessárias para um profissional mais técnico nessa área, certo? Bem, as empresas sofreram muito com isso, houve situações que geraram problemas seríssimos, e hoje em dia o que nós sentimos é que as empresas estão cientes de que o melhor técnico não é necessariamente o melhor gestor. Então, elas estão procurando pessoas que têm algo mais do que o simples ótimo técnico tem. No ambiente acadêmico, né, e muitas vezes até no ambiente empresarial, nós ouvimos falar num conjunto de características que é definido pela sigla CHA, competências, habilidades e atitudes. Esse conjunto de competências, habilidades e atitudes necessárias a um bom gestor, como eu disse, são diferentes daquelas que são necessárias a um bom técnico. Um bom gestor precisa, evidentemente, ter bons conhecimentos técnicos, mas ele precisa conhecer alguma coisa a mais, como, por exemplo, a empresa que atua, ele precisa conhecer o ambiente de negócios na área onde a sua empresa atua, ele precisa ter capacidade política para negociar dentro da sua empresa com outros executivos, ele precisa ter sensibilidade para fatores externos, como, por exemplo, alterações no ambiente macroeconômico. Ele precisa ter a capacidade de acompanhar a evolução da tecnologia, ele não pode ser casado com uma determinada tecnologia, como a gente costuma chamar em tom de brincadeira, né? Então, esse profissional é um profissional que, como eu disse, precisa ter visões diferentes daquele profissional único e exclusivamente técnico, né? Muito bem. E como que esse profissional adquire todo esse conjunto de características, todo esse conjunto de soft skills, como a gente costuma chamar também no ambiente empresarial e no ambiente acadêmico? Ele costuma fazer, ele pode adquirir esse conjunto de conhecimentos, experiências, habilidades, soft skills, etc., estudando, certo? Agora, esse estudo normalmente acaba sendo melhor, mais produtivo, se ele é feito dentro de um esquema organizado de estudos. O simples
dedicar-se à busca de novidades sem seguir um padrão, sem seguir uma estrutura, sem seguir uma plataforma, normalmente pode fazer a pessoa se desviar, passar a seguir ou procurar se interessar por coisas que acabam não tendo muito interesse para a sua carreira, né? E para atender às necessidades da sua empresa. Então, nós acreditamos que o segredo para esse aprendizado, para esse crescimento profissional, está no lifelong learning. Esse crescimento deve ser feito de forma estruturada. E os cursos de pós-graduação são uma forma muito interessante, muito eficiente de preparar esses profissionais para esses cargos de gestão que as empresas tanto precisam, né? Eu tenho um time formado exclusivamente por técnicos, normalmente não me leva muito longe. Eu preciso de alguém com uma experiência diferente, com uma formação diferente, para conduzir esses técnicos no caminho certo. Professor, duas perguntas. Primeiro, aquela questão que a gente ouvia sempre fortemente falando, basta eu ter uma boa equipe que eu serei um bom gestor. Como que é essa visão hoje nas empresas? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, a importância no networking, todo esse processo de crescimento com esses novos perfis, ou com essas novas habilidades. Como é que fica essa questão do networking? Bem, primeiro respondendo a sua primeira questão, né? Não basta você ter uma boa equipe para ser um bom gestor. Na nossa vivência profissional, que é bastante extensa, tanto a sua como a minha, nós já vimos casos de pessoas terem excelentes times e verem esses times se desmancharem por conta de atitudes equivocadas de gestores. O gestor não conseguia negociar, o gestor não tinha capacidade de gerenciar recursos humanos. E no mercado, como a gente vive hoje, em que as oportunidades de emprego são muito grandes para profissionais técnicos, é muito fácil um mau gestor ver uma equipe simplesmente se desmanchar. O bom técnico diz, bom, com essa pessoa eu não trabalho mais, esse camarada está fechando as portas para a minha sessão profissional, esse camarada torna o meu dia a dia insuportável, esse sujeito não consegue me dar segurança para trabalhar, eu vou embora. Então, maus gestores causam o esfacelamento de boas equipes. A sua segunda pergunta, o networking, também tem uma importância muito, muito grande, professor Dirceu. Veja bem, infelizmente, nós brasileiros, eu não consigo entender por quê, nós não somos muito afeitos a cultivar o networking. É muito comum pessoas se lembrarem de networking quando precisam de alguma coisa. Eu preciso mudar de emprego, eu fui demitido, qualquer coisa assim. Daí ele sai correndo atrás do networking que não está construído, né? Então, a gente não vê aqui entre nós, com tanta frequência, pessoas participando de grupos de profissionais, por exemplo, de uma determinada área, de associações, de pessoas que têm interesses em determinados temas, né? No momento em que você parte para uma solução de lifelong learning, você automaticamente acaba sendo levado à prática do networking, certo? Que, na minha visão, é algo fundamental para um gestor de TI. Esse networking é importante para que os seus pares, os seus amigos, a sua rede de conhecidos ajude-o a desenvolver, ou encontrar determinadas soluções para problemas complexos, ajude-o a montar equipes. Olha, eu preciso de um profissional com tais e tais características. Deixa eu consultar aqui o meu networking e encontrar, né? Enfim, a gente, infelizmente, acha que networking é uma espécie de boia salva-vidas quando o nosso barco está afundando. Mas ele é muito mais que isso, né? Ele é uma ferramenta que pode e deve nos ajudar enquanto gestores e é desenvolvido quando nós participamos de algum programa voltado para lifelong learning, como os nossos cursos de pós-graduação, por exemplo. Legal, professor, você falou muito bem a questão do gestor. Se o gestor não for legal, a equipe
se descontrola, se desfacela, e há estatísticas, inclusive, que mostram que um percentual muito grande de profissionais saem das empresas por conta de seus gestores, não por conta das suas empresas, e sim por conta dos seus gestores. A gente lê muito sobre isso, né? A gente percebe muito isso, que um percentual muito alto sai por conta do gestor mesmo, não aguenta o gestor, olha só. Realmente, nós, na área de tecnologia da informação, temos uma forma de trabalhar, uma rotina de trabalho que é diferente daquele profissional burocrata, né? Que entra às 9, sai meio-dia para almoçar, volta às 1 e vai embora às 18, tá? Nós, profissionais da área de tecnologia da informação, com muita frequência abrimos mão de feriados, abrimos mão de noites, abrimos mão da companhia das nossas famílias em situações de problema na empresa, na necessidade de cumprir o cronograma, de colocar no ar novamente uma aplicação que caiu, né? Isso é mais ou menos comum. E as pessoas fazem isso, e fazem isso com carinho, com despreendimento, se elas têm alguém que as está gerindo com carinho, com despreendimento, né? O sujeito vai falar, pô, eu vou me esforçar por causa daquele camarada que vive me amolando aqui, vive me menosprezando e coisas dessa espécie. Então, nós que gerenciamos times que trabalham em condições como essas, precisamos nos preocupar ainda mais em desenvolver essas capacidades de gestão sobre as quais nós conversamos até agora. É isso mesmo. A gente sabe muito bem disso, né, professor? Em quantos Sim, momentos a gente precisa estar atuando e estar se desprendendo e estar ajudando e estar gerindo assim com muito gosto, com muito amor, porque efetivamente, primeiro que a gente gosta muito do que faz, acredita muito no que faz, e sim, segundo porque a gente tem gestores que nos apoiam, a gente tem gestores que efetivamente valorizam e aprimoram cada vez mais esse nosso sem dúvida, conhecimento, essa nossa ação, né? sem dúvida. Muito bom. Professor Vivaldo, com toda a sua experiência, e eu aqui também batendo um papo aí, dá algumas dicas para o pessoal aí, como um fechamento aí desse perfil do atual gestor de TI aí, para os nossos ex-alunos, alunos e futuros alunos que estão nos ouvindo aqui, para terem toda essa motivação e terem todo Sim, esse preparo aí desse perfil aí do atual gestor. Né? E a cada momento a gente precisa inovar, a gente precisa melhorar e a gente precisa mudar, né, professor? Principalmente isso. sem dúvida, sem dúvida. Nós não podemos nos aferrar às velhas ideias, né? Sempre foi assim, vou continuar fazendo da mesma forma, né? Isso não pode funcionar. Evidentemente, um bom gestor de tecnologia da informação tem que ter uma base sólida, conceitual de tecnologia, né? Eu não posso pegar um sujeito que foi, por exemplo, um gestor de RH que mal e mal sabe usar o Office e falar, bom, agora você vai ser o gestor de TI. Não vai funcionar, certo? Evidentemente, né? Então, além do conhecimento técnico, esse gestor deve precisar desenvolver, ou precisa desenvolver os soft skills, né? Como a gente já falou, capacidade de negociação, capacidade de gestão de pessoal, né? Capacidade de ouvir o seu time, capacidade de entender o que o seu time pretende. Mas um tema que nós ainda não tocamos nessa nossa conversa é que esse novo gestor de TI precisa estar preocupado em liderar a sua empresa no processo de transformação digital, que está aí cada vez mais intenso, né? E para que essa pessoa lidere a sua empresa nessa caminhada, é preciso que ela conheça também aquilo que a gente já falou aqui. Conheça a própria empresa, conheça o mercado em que ela atua, conheça algo sobre o país, né? O que o nosso país, para onde o nosso país está caminhando do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Porque essa caminhada para a transformação digital exige conhecimentos que vão além dos conhecimentos técnicos simplesmente, né? É impossível hoje em dia uma pessoa ser especialista em tudo aquilo que é necessário na área de TI. O sujeito não pode conhecer, por exemplo, telefonia 5G, ele não pode conhecer bancos de dados NoSQL, ele não pode conhecer metodologias, tudo profundamente.
mas ele precisa ter uma ideia do que essas coisas são e de como elas podem ser aplicadas na empresa, de forma que ele possa liderar a sua empresa nessa caminhada rumo à ruptura digital. A gente tem visto algumas empresas que, quando se sentem que é necessário iniciar essa caminhada, acabam trazendo profissionais de fora. Esses profissionais de fora, evidentemente, têm suas experiências, têm algumas vantagens que talvez um profissional de dentro não tenha, tá? Mas a maior parte das empresas que se conscientizou da necessidade de caminhar rumo à transformação digital, ou à ruptura digital, como alguns chamam, está consciente que a pessoa adequada para liderá-la nesse processo é o gestor de TI. Por quê? Porque essa pessoa normalmente está sintonizada nas novas tecnologias, essa pessoa conhece a sua empresa, essa pessoa, ao menos bom gestor, né, de TI, conhece o mercado em que a empresa atua. Então, esse momento de transformação digital, de ruptura digital, é um momento muito interessante para os gestores de TI, que, inclusive, como vem acontecendo em alguns casos, quando esse processo avança um pouco, acabam assumindo posições ainda mais elevadas no ambiente corporativo, né? O sujeito deixa de ser um gestor de TI e assume uma função lá em cima no board da empresa ou coisas dessa espécie. E esse avanço profissional é uma coisa que todos nós queremos, todos nós esperamos ter um dia, né? Exatamente, professor, muito bem lembrado. E você que está nos ouvindo, está nos assistindo aqui, gostaria de fazer um convite para você. Aqui na nossa faculdade, nós temos Lato Sensu em Gestão da Tecnologia da Informação, que dá todo esse perfil para você, que dá todo esse conhecimento para você e, principalmente, traz um network muito forte entre os alunos e os professores. Vem conhecer aqui, marquense.br, dá uma olhadinha lá no nosso site, Lato Sensu, especialização em Gestão da Tecnologia da Informação, modalidade EAD, qualquer momento, qualquer lugar, no seu tempo, na sua hora. Professor Vivaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, pelo seu conhecimento e pelo seu tempo. Sempre um prazer tê-lo aqui nos nossos webinars. Muito obrigado pelo convite, professor Dirceu. É um grande prazer estar, como você mesmo disse, com os nossos alunos, nossos futuros alunos e nossos amigos. Isso Espero mesmo, em breve estar novamente com vocês. com certeza. Muito obrigado pela atenção de vocês que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Professor Vivaldo, mais uma vez, até uma Até logo. próxima. Obrigado. Até.